Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das nossas fórmulas manipuladas. As manipulações da Holus são nosso diferencial. Criada pela nossa equipe e formuladas por parceiros de confiança, elas são feitas com o máximo de rigor técnico, insumos de alta qualidade e sempre com um objetivo: entregar máxima performance e resultado real para você. Então, vamos a algumas de nossas fórmulas campeãs de vendas e de resultados. Primeiro, a metilcobalamina mais tiamina. Com 1000 microgramas de metilcobalamina, a forma ativa da vitamina B12, e 200 miligramas de tiamina, a vitamina B1, esta fórmula apoia o sistema nervoso, melhora a energia cerebral e auxilia bastante no metabolismo. É uma combinação poderosa para quem busca mais disposição física, clareza mental e proteção para os nervos. Ela também é auxiliar no combate a dores nervosas, principalmente as do nervo ciático. Agora a fórmula ômega 3 com DECA. Nesta fórmula temos 1000 miligramas de ômega 3 de alta pureza, associado às vitaminas D3, E, K2 e A. É uma fórmula completa para a saúde cardiovascular, óssea, imunológica e cerebral. Um verdadeiro combo para quem quer cuidar do corpo de forma integral, unindo os benefícios do ômega 3 às vitaminas essenciais. Temos também a liotironina T3 bioidêntica. Essa fórmula é sensacional, fornece T3 ativo, o hormônio da tireoide em sua forma bioidêntica, que atua diretamente no metabolismo. Ajuda no controle do peso, dá mais energia, mais concentração e auxilia no equilíbrio hormonal. É um suporte técnico avançado para quem precisa otimizar a função da tireoide, sob acompanhamento profissional. E finalmente, o nosso composto climatério e pré-menopausa. Com Amora miura, Simicífuga e Agnus castus, essa combinação auxilia no alívio de ondas de calor, melhora do sono, equilíbrio do humor e bem-estar feminino. É um cuidado natural e eficaz para atravessar essa fase com mais qualidade de vida. Então, pessoal, dá uma passadinha no site e confira com mais detalhes estas e muitas outras fórmulas. E lembre-se, estamos online de domingo a sexta, no horário comercial, para tirar dúvidas, passar informações técnicas e ajudar nas suas compras. É só clicar no botão do WhatsApp no canto da loja que nossa equipe te atende rapidinho. Um grande abraço a todos. Holus Salute, saúde integral. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu Gustavo aqui, dando uma caroninha a vocês. Agora aqui na Flórida, 1h54, 2h54 horário de Brasília. Vou ali pegar um arrozinho frito, vontade de comer um arrozinho frito. Só que o arrozinho frito aqui, principalmente de uma cadeia de restaurante chamada P.F. Chang's, é aquele arroz frito robusto, vem com pedaços de frango, carne também, quem quiser camarão, vem com um monte de coisas. E deixa eu dar um update a respeito dos canais. Hoje eu tentei recuperar mais alguns canais. Definitivamente o Underground Channel eles não vão devolver. O 4SA Flórida, que era o principal canal, o primeiro, eles não me devolveram. Devolveram o 4SA Flórida Reloaded, com quase 8.600 inscritos. E ontem mesmo já foi feita uma live e esse canal foi incluído. Tá tudo bem, tá tudo funcionando legal. Se você não conhecia, vocês podem procurar no YouTube 4SA Florida Reloaded e aí inscrevam-se, tá bom? E hoje eu consegui o e-mail do Apocalipse 18.4. Eu fiz o pedido e esse eles não me devolveram na hora. Falaram que vão analisar e em 2 business days, ou seja, em 2 dias úteis, eles vão dar uma resposta. Espero que eles possam responder positivamente. Tem um outro canal do Gustavo, o qual também tentei, mas não lembro qual é o e-mail que está ligado, né? Linked
associado a esse canal, portanto não me deram, mas vou tentar novamente. Então, dos 21 canais perdidos, 21 canais nessa plataforma, até agora eu recuperei o Florida 4 SA Florida Reloaded, recuperei o Semperfi, que era um canal de testes, e possivelmente o Apocalipse 18.4. Se você lembrar do nome de algum canal, coloque aqui nos comentários para que eu possa fazer a busca. Eu estive hoje verificando desde 2021 e estou tentando recuperar o máximo de canais possíveis. O tema principal, ainda mais aí no Brasil, diz respeito ao que está acaparando as atenções, foi o episódio envolvendo o pastor Carlos Cardoso, que esteve lá na rádio onde o bispo Samuel Ferreira é o presidente, e foi feita aquela pergunta, né? É você quem anda dizendo por aí que eu sou maçom? E o Carlos Cardoso, ele disse que estava preparado. Eu não vi nenhuma preparação na forma como ele se comportou, na linguagem corporal. Pelo menos isso eu o defendi. Ele disse sim, fui eu. E depois ficou basicamente calado. E no final até saiu agraciado com o fato de voltar a pregar nas Assembleias de Deus, já que ele é um pastor itinerante, tendo inclusive, e isso ele disse lá já no podcast Eu Acredito na Minha Geração, no podcast do Fábio, ele disse que já um pastor daqui da Flórida o chamou para vir aqui e pregar. Sendo que o pastor Carlos afirmou algo que não é correto, para deixar assim, num termo bem suave. Ele disse que no ritual de iniciação, o maçom não pode dizer que é maçom, não pode confessar. Primeiro que ritual de iniciação é o que marca oficialmente a entrada de um candidato para a maçonaria. E ali, pessoal ligando, e ali não é colocado isso para o candidato. O que sim é feito o juramento é que nenhum desses juramentos que são realizados, o candidato pode revelá-lo para o mundo profano. Profanos são todos aqueles que não são maçons. É assim que nós somos chamados, de profanos. Agora, revelar que é maçom, eu conheço vários que revelam à torta e à direita, se revelaram. Porque os maçons se comunicam através de toques, palavras, gestos, tudo isso. Até a forma de cruzar as pernas, famoso aperto de mão, toques, né? Quando apertam-se as mãos e outras coisas também. Palavras, por exemplo, um maçom, se ele não conseguiu identificar que aquela pessoa a quem ele vai se dirigir ou com quem está conversando é também um irmão de avental, ou um filho da viúva, ou um adorador do bode de Mendes, que são outras designações para os maçons ou para quem é maçom, ele não faz a pergunta direta, você é maçom? Não. Ele pergunta, vós sois? Então, quando o pastor Carlos disse ali que para ele foi suficiente o Samuel Ferreira falar que não era maçom, então que ele retira a palavra dele, demonstra uma falta de conhecimento do pastor Carlos. E principalmente no primeiro canal, 4SA Flórida,
Foram várias lives falando sobre a maçonaria, falando daquilo que eu conheço, porque eu tive a oportunidade e tenho uma vasta biblioteca com livros, inclusive livros que foram doados a mim por alguém que o pai era maçom, e antes que a maçonaria fosse na casa dessa pessoa recolher todos os apetrechos, como o avental, o esquadro compasso e livros, essa pessoa mandou para mim. Então esses livros não são encontrados em livrarias, não estão à venda, somente para distribuição interna, e somente quem é maçom tem acesso a esses livros. E eu tenho, além, é claro, de autores ex-maçons, como Schnoebelen também, já escreveu vários livros, e outros que pegaram testemunhos de maçons, escreveram livros sobre isso. Eu tenho vários livros. Agora, para a pessoa dizer que tem um conhecimento da maçonaria, é imprescindível ler a obra clássica, a Bíblia da Maçonaria, que é o livro do Albert Pike, o Papa da Maçonaria, Moral e Dogmas. E eu duvido que o pastor Carlos tenha lido Moral e Dogmas, porque ao afirmar que o maçom não pode revelar-se que é maçom porque vai sofrer uma penalização da loja, isso não existe. Isso não existe. O maçom, ele tem a opção de revelar-se abertamente, ou então de não dizer nada, de ocultar ou de omitir. Mas nunca será penalizado se ele assim o fizer, se ele quiser revelar-se. Eu sou maçom. Como, por exemplo, eu não sei se é o prefeito ou governador de Santa Catarina, eu esqueci o nome dele agora, um baixinho, que teve até agora envolvido numa polêmica porque ele comprou vários fuzis para a polícia e foi bastante criticado por isso. Aquele cara ali é maçom, ele falou abertamente. Eu tinha um vídeo dele confessando que no primeiro dia ele iria ler os preceitos maçônicos. E existem várias coisas que eu duvido que o pastor Carlos também tenha conhecimento, como a Constituição maçônica, os preceitos maçônicos, a Constituição de Anderson, que era um pastor presbiteriano, o caso da flauta, que o falecido Olavo de Carvalho foi dar uma aula sobre isso, e para falar sobre isso não precisa ser filósofo não, basta estar envolvido com a maçonaria. Então são vários exemplos, são várias coisas que, sinceramente, pelo que ele disse, o pastor Carlos Cardoso cometendo assim um erro primário, eu tenho certeza que ele desconhece. A República, a Declaração da República foi um golpe maçônico no Brasil. Já contei também no canal o porquê a capital do Acre se chama Rio Branco, já que o Acre era território boliviano, e o barão de Rio Branco, maçonzaço, deu um golpe na Bolívia e anexou o Acre ao território brasileiro. Caxias era maçom, o Marechal Floriano Peixoto era maçom, vários ex-presidentes do Brasil foram maçons. Isso é história. A própria abolição da escravatura, que dizem que foi a Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi usada como bucha de canhão, é porque o movimento para a libertação dos escravos já havia tomado um vulto tremendo, e a maçonaria, para não se sentir prejudicada, foi e também aprovou isso, sendo que a Princesa Isabel, a Princesinha Isabel, foi usada como bucha de canhão. Então existem vários fatores, pessoal, que muita gente não sabe, por isso que eu volto a mencionar aqui, para que a pessoa possa dizer, não, eu conheço um pouco da maçonaria. Tem que ler a obra do Albert Pike, Moral e Dogmas.
O doutor Pedrosa sabe muito porque ele tem esse livro. Eu tenho esse livro também em PDF. O doutor Pedrosa o tem, o livro físico, porque uma pessoa também doou para ele. E são muitos fatores, muitas palavras, códigos, como Jabulon, as colunas, né, existentes na maioria dos templos, seja da Universal ou de qualquer outra igreja neopentecostal, que são filhas bastardas da maçonaria, como a Igreja Batista, a Igreja Assembleia, e etc, etc, etc. Então tem muita gente falando, poxa, Gustavo, fala disso aí. Eu já deixei quase tudo preparado, principalmente do envolvimento do Manuel Ferreira, do cacique, o grande cacique, né? Manuel Ferreira, com a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, entre outras coisas. Obreiros dessa igreja que foram recebidos lá na Adebras, comungaram, almoçaram, fizeram um lanchezinho, com Samuel Ferreira presente. Tem um testemunho de uma senhora que mora no interior, não vou dizer onde, mas no Nordeste, que ela foi secretária da Assembleia de Deus, e ela fala muita coisa, inclusive está até tem uma outra senhora que o Eric Ribeiro também fez uma live falando sobre esse mesmo tema, e uma senhora colocou lá um testemunho. Dá uma olhada lá para vocês verem. Então, eu vou somente fechar esse assunto, essa live, e terei o maior prazer em apresentar para vocês. Pastor Carlos pisou na bola, que ele falou que, porque ele confessou abertamente, publicamente, que ele não é maçom, então, para mim, ele não é maçom, e eu retiro o que eu disse. Não, Pastor Carlos, não é assim não. Não é assim não. E para quem disse ser um estudioso do tema, falar o que foi falado, o que o pastor falou é de causar vergonha àqueles que realmente conhecem um pouco, estudam, porque isso é o beabá, ou como se diz aqui, é o início, é o 101 sobre a maçonaria. Mas deixa ali pegar o meu almoço e mais tarde a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Beijo do preto. May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Tchau.